Próximo orador inscrito, deputado Sérgio Majeski. Não vou falar não. Meus cumprimentos ao presidente Hudson Leal, que está presidindo nesse momento a sessão, e aos colegas ainda presentes aqui no plenário, aos funcionários da casa, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, os que nos visitam nas galerias. Eu gostaria de aproveitar esse tempo hoje para fazer uma reflexão a respeito das mudanças que, teoricamente, estão sendo discutidas no Congresso Nacional, notadamente sobre a questão da chamada reforma política, que de reforma política não tem nada, é um remendo muito mal feito e casuístico, politiqueiro, com a intenção de salvar a pele, obviamente, daqueles que estão encalacrados com investigações, delações, inquéritos e tudo mais. Eu tenho dito sempre que em vários segmentos, em vários setores, não só no da reforma eleitoral, mas a gente vê isso também na saúde, na educação e na segurança. Parece que vivemos numa casa muito velha, cujo fundamento está ruindo, cujo telhado está cheio de goteiras, as paredes estão rachadas. E aí, de tempos em tempos, ao invés de se pensar uma forma de fazer uma reforma profunda nessa casa, dar um fundamento melhor a ela, consertar as paredes, consertar o teto, então, de tempos em tempos, se tem uma grande ideia. Vamos pintar as paredes dessa casa com uma cor mais vibrante e aí nós vamos resolver o problema. Ou pior, vamos comprar uma TV de 70 polegadas, de último modelo, e vamos colocar nessa casa e parte dos problemas estão resolvidos. Mas o fundamento dessa casa continua ruindo, as paredes continuam rachadas, o teto continua com goteiras, e assim de tempos em tempos alguém tem uma grande ideia para amenizar os problemas dessa casa que não são resolvidos nunca. E nessa questão da política, da reforma política, é mais ou menos assim. Não adianta fazer reforma política se os atores envolvidos não estão dispostos a novas condutas, a novos compromissos, a fazer uma autorreflexão, a fazer uma autocrítica. Você observa que os partidos se negam, todos eles, de fazer uma autocrítica. Não, nós estamos errando sim, os membros, os caciques dos partidos estão errando, nós fomos para o lado errado, agora a gente precisa acertar, vamos punir internamente aqueles que estão envolvidos com coisa errada. Nenhum partido político está disposto a isso. Então, as maquiagens vêm através de pseudas reformas, que não passam de remendos, para engambelar a opinião pública, como se isso fosse resolver alguma coisa. Se as pessoas não estão dispostas a novos comportamentos, a novas condutas, nenhuma reforma vai dar jeito nisso. E o tempo inteiro, e na semana passada eu me lembro que o deputado Padre Honório também mencionou essa situação aqui, de como votar no novo e votar diferente, se são sempre as mesmas pessoas, os candidatos. Então, assim, nós veremos no ano que vem, aliás, se a gente fizer uma reflexão hoje, principalmente na política nacional, a gente vai ver que aqueles que ocupam, por exemplo, o chamado alto clero do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, são deputados e senadores que estão há 20, 30, 40 anos na política nacional. E entra governo, sai governo, não interessa, eles sempre estão lá, aliados do governo, sempre se projetando, sempre fazendo trocas, são figuras como Renan Calheiros, Romero Jucá, José Serra, enfim, e tantos outros. Então, e aqui no Estado, às vezes também não é diferente. Então, como votar diferente, por exemplo, no ano que vem, provavelmente para a presidência da República, nós teremos grande parte dos candidatos velhos conhecidos dos brasileiros que sempre estão ali, sempre estiveram imiscuídos em tudo isso.
Também, provavelmente, nos estados e aqui no Espírito Santo, nós teremos como candidatos a governo também pessoas que estão há décadas, né, na política, né, e talvez as pessoas tenham que optar pelo novo mesmo, na verdade. E então, é necessário se pensar a política, e a população precisa pensar a política de uma forma diferente, porque muitas vezes aparecem novas pessoas na política, mas logo alguém vai dizer, não tem experiência, não sei mais o quê. Então, se a experiência é aquilo que a gente vê no Brasil, e aqueles que dirigiram o país, os estados e muitos municípios nos últimos tempos, então experiência não significa muito em termos de melhorar efetivamente o país, principalmente na questão da corrupção, né, na questão de uma necessidade de políticas transparentes, de políticas participativas, de políticas que pensem e coloquem a sociedade em primeiro plano. Por isso, é muito necessário, sim, que novas pessoas se animem a entrar na política, a se candidatar, seja deputado, seja senador, seja governador, e que as pessoas estejam dispostas a ver que existem novas possibilidades e que novos caminhos precisam ser trilhados, que novas pessoas precisam ocupar novos espaços. Isso é fundamental e a sociedade precisa participar de tudo isso. Porque normalmente vai se dizer assim, para uma pessoa se candidatar, sei lá, a governador, ou a senador, ou a presidente, precisa fazer uma série de conchavos. Esta é a velha política. Então não seria necessário se pensar que talvez nesse novo quadro, diante de tudo aquilo que a gente está vivendo, que os candidatos precisam fazer pactos com a sociedade. É com ela que esses pactos precisam ser firmados em primeiro plano. E não pactos na base do toma lá da cá, que é isso que tem se experimentado e se aprofundado no Brasil nos últimos anos e que nos levou à situação que nós vivemos hoje. Então o espaço para o novo tem que existir. E a população tem que estar disposta a fazer uma análise melhor a respeito dos candidatos que ingressam na política, ou aqueles que já estão na política, para que sim, se faça uma escolha muito melhor. É claro que votos, né, quando a gente vota numa eleição, o voto ele é sempre uma aposta. Você nunca vai ter a certeza absoluta de que você deu um voto certo e que aquilo que você imaginou sobre aquele candidato vai se realizar e aquele candidato vai se portar como você imaginou, como você planejou e pelos motivos pelos quais você votou nele. Então vai ser sempre uma aposta. Agora, por outro lado, e a gente viu recentemente uma iniciativa lá em Nova Venécia, né, em que pessoas da sociedade civil criaram um grupo para monitorar a Câmara dos Vereadores, é isso que a sociedade tem que fazer também. Entender que quando ela vota, é o princípio, né, de uma participação democrática e cidadã, que a partir do voto é necessário que as pessoas acompanhem melhor o que aqueles que foram eleitos irão fazer. Semelhante àquilo que ocorre quando você contrata alguém para trabalhar para você, porque na verdade o voto também é uma espécie de contrato, né? Você escolhe alguém para te representar, então você precisa também ter algum tipo de acompanhamento de tal forma que a cada 4 anos você possa avaliar melhor se vale a pena votar novamente naquele que foi escolhido ou não, mas isso a sociedade precisa se animar a fazer. E no ano que vem eu espero que novos nomes surjam sim para o governo, para o Senado, para as assembleias, para o Congresso Nacional, porque a política precisa ser renovada. E quando a gente observa as reformas que estão sendo feitas no Congresso, elas vão na contramão disso, ou seja, são reformas que claramente dificultam as mudanças tão necessárias, que dificultam a entrada de pessoas novas que possam dar, né, um novo fôlego à política nacional, e isto é muito lamentável. Se observa, como eu disse lá no começo do meu discurso, né,
que os políticos e os partidos não se mostram nem um pouquinho dispostos a novas condutas, a fazer uma autocrítica, a fazer uma limpeza interna nos seus partidos, mas querem, através dessas reformas, dar aí uma mão de tinta para mascarar a realidade e confundir a opinião pública. Então, estejamos nós atentos para todas essas ações e para isso que está sendo chamado de reforma, para que, mais uma vez, a população não caia no conto do vigário, acreditando que isso melhora, que isso é mais justo, que isso é mais democrático. Lembrando que nessa questão do distritão, no mundo inteiro só existe 4 países e países obscuros onde isso existe. Então, creio que estamos indo no caminho errado. Muito obrigado, presidente. Retificando, Gilcim Lopes não estava presente, vou dar a palavra ao deputado Enivaldo Zange.